No vídeo passado, Chesterton disse que haveria 3 modos de escrever sobre a vida de São Francisco de Assis. O terceiro mais difícil e os outros 2 inexistentes, né? E agora nós estamos explorando o primeiro modo. Em primeiro lugar, o escritor pode lidar com esse homem tão surpreendente como uma figura histórica secular e como um modelo de virtudes sociais. Pode descrever esse demagogo divino como o mais sincero democrata do mundo e quase com certeza não estaria errado. Pode dizer, o que significa muito pouco, que São Francisco estava à frente do seu tempo, né? O que é estar à frente do seu tempo? Pode dizer, o que é inegável, que São Francisco antecipou tudo o que há de mais liberal e agradável no mundo moderno. O amor à natureza e os animais, o sentido de compaixão social, o sentido dos riscos espirituais da prosperidade e até mesmo da propriedade, né? Repare, ponto de exclamação aqui, né? Riscos da propriedade. E lembre-se, aqui nós estamos antes que, sei lá, dependendo da tua ideologia, você já esteja celebrando. Ele está falando do primeiro modo de descrever a vida de São Francisco. O primeiro modo, assim como o segundo, é um modo impossível, né? Bom, e aí a gente tem que ver o que está errado aqui. Mas perceba, pelo que o narrador está falando, não tem nada de errado nessas afirmações, né? Mas fica aqui já um tipo de apropriação que quem escrever desse primeiro modo faz, né? Olha, São Francisco de Assis era socialista nesse sentido, né? Bom, e a gente vai ver. São Francisco conhecia todas as coisas que ninguém compreendia antes de Wordsworth. Lembre-se que William Wordsworth foi um poeta romântico inglês que escrevia sobre a natureza, etc. Ele viveu de 1770 a 1850. São Francisco de Assis conhecia todas as coisas que ninguém conhecia antes de Wordsworth. Ou seja, ele tinha uma determinada sutileza, né, para perceber a beleza, por exemplo, da natureza, que só quando Wordsworth escreveu alguém iria alcançar. Tinha como certas todas as coisas que só seriam descobertas por Tolstói. Lembra que eu falei que o Chesterton ele vai colocando ali várias afirmações, ele está pouco se lixando se você não parar para pensar sobre isso. Então, é claro, 2 autores que Chesterton admira muito, né? Tanto Wordsworth e Tolstói. Mas São Francisco de Assis está acima deles, né? Descobriu muito antes desses 2 chegarem a essas conclusões. Poderia ser apresentado não só como um herói humano, mas como um herói humanitário. Na verdade, como o primeiro herói do humanismo. Então, novamente, isso daqui pode chocar vários religiosos. Okay? Por quê? Porque, lembre-se, se eu estou falando de um herói humanitário, eu estou falando de um herói que se dedica ao bem-estar do homem. Ok? E lembre-se, humanismo a gente está falando sobre o desenvolvimento das capacidades, da potencialidade do homem. Aqui eu tenho uma outra observação a fazer. Se a gente vai ler Chesterton, a gente vai ter que abandonar essa ideia de times simples, né? Eu quero dizer com times simples. Por um lado, o Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Deixa eu mudar a minha frase. Eu chegar para o São Francisco de Assis e perguntar, afinal de contas, você segue Deus ou você está pensando no bem-estar do homem? Né? É justamente essas posturas que o Chesterton está criticando. Então não vamos nos perder aqui, né? Eu lembro que quando eu lia, tinha um filósofo que eu lia bastante chamado Merleau-Ponty. E o Merleau-Ponty fazia uma coisa bem interessante no texto dele, que ele levava aos extremos, né? Ele dava uma
uma tese e ele começava a convencer você dessa tese. E lutava para valer. Chegava no final daquela parte, e às vezes eram 1, 2, 3, 4, 5 páginas, você falava, poxa, é verdade, é isso daí. E de repente ele começava a falar do contra-argumento. O oposto da tese que ele defendeu agora há pouco. E aí você começava a ler página depois de página e falava, puxa, é verdade, não, isso daqui que tá certo. E aí depois ele chegava com uma terceira via e falava, não, na verdade é isso daqui. Né? Então ele respeitava isso que o Chesterton está fazendo aqui, ele respeitava o argumento, os outros argumentos. Né? Até porque eu acho que é uma concepção que está subjacente aqui também, tanto uma posição quanto a outra posição são só modos imperfeitos da verdade, né? Então, o que eu estou querendo falar? Eu sei que eu estou falando sobre o Merleau-Ponty, mas se aplica aqui. Basicamente, o Merleau-Ponty ia acreditar no seguinte. Olha, se esse lado aqui levasse os seus argumentos às últimas consequências, e se esse lado aqui, os dois com honestidade, os dois com capacidade, os dois com sei lá, iluminados pela sabedoria, os dois levassem os argumentos às últimas consequências, eles chegariam à mesma verdade. Então o problema não é que aqui tem mentira, o problema é que isso daqui é parcial e isso daqui é parcial também, né? E sendo parcial, você esconde uma parte da verdade, é claro, e nessa medida é mentira, né? É incompleto, né? Então perceba, o Chesterton aqui não está negando que São Francisco tinha algo parecido com um herói humanitário. Eles não está negando que ele tinha um amor extremo à natureza, que ele tinha uma compaixão social, que tinha essa ideia desse alerta contra as posses. Né? Por que ele está falando aqui? É claro que ele está dialogando com uma postura mais socialista, vamos simplificar assim, né? Uma postura que é bem comum nos nossos dias de hoje, né? Então, por exemplo, os direitos dos animais, por exemplo, sei lá, todo bilionário ou milionário, ele é moralmente reprovável, esse tipo de coisa, né? Novamente, já vou te dar um spoiler, né? O Chesterton tá dizendo, sim, há uma certa verdade aqui. Depois, daqui a pouco, quando ele for falar da segunda postura, ele vai falar, há uma certa verdade aqui também, né? Só que será que essas coisas não são incompletas? Né? Para a segunda postura não é bem o sentido de incompleto, mas quando a gente chegar lá a gente fala sobre isso. Mas nessa primeira postura ele vai falar o que é ter amor pelos animais? Esse que é o ponto, né? O que é amar o próximo? Esse que é o ponto. O que é o bem-estar do próximo? Esse que é o ponto. O bem-estar do próximo é ele não sofrer, por exemplo, o corpo dele não sofrer. Esse é o bem-estar do próximo. O que é isso? Né? É isso que ainda está por esclarecer. Né? Alguns o descrevem como uma espécie de estrela da manhã do Renascimento. E, ante tudo isso, pode-se ignorar sua teologia ascética, ou descartá-la como um acidente contemporâneo que, por sorte, não foi fatal. Pode-se considerar sua religião como uma superstição, mas uma superstição inevitável, da qual nem mesmo um gênio seria capaz de se liberar inteiramente. Assim, seria injusto condenar São Francisco por seu excessivo desprendimento ou criticá-lo indevidamente por sua castidade. Ainda assim, sua estatura pareceria heróica. Haveria ainda muito a dizer sobre o homem que tentou pôr fim às cruzadas, conversando com os sarracenos, ou intercedeu junto ao imperador em favor dos pássaros. Bom, sobre essa simplificação, né, então eu olho uma parte do Francisco de Assis, essa parte humanitária, essa parte de amar os animais, essa parte de criticar as riquezas e tudo mais, e ignorar a outra parte, afinal de contas o cara fazia jejum todo momento, impunha sofrimentos à sua própria carne, isso é claro, é uma simplificação enorme. Isso a gente vai conversar no próximo vídeo.